Então, na aula de hoje, a gente vai começar a estudar aí a parte de amplificadores CMOS, né, que no nosso livro texto, que é o livro do Hasav, é o capítulo 7, né, do livro. E a gente vai começar esse nosso estudo falando sobre a primeira topologia de amplificador que a gente pode fazer com o MOSFET, que é a topologia ou amplificador fonte comum. Tá? Então a gente vai estar estudando aí o circuito núcleo e algumas particularidades de circuitos com MOSFET que a gente pode fazer, que são bastante utilizados aí na parte de circuitos integrados e alguns circuitos também analógicos, né? Ok? Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui do MOSFET, antes da gente entrar na parte de topologia, é o seguinte: se eu colocar aqui, né, no MOSFET qualquer, uma tensão VB contínua, tá? De maneira que ela seja maior que o limiar de funcionamento, ou seja, que ela estabeleça um canal no MOSFET, né? E ele esteja lá na região de saturação, né? Ou seja, ele funcione como uma fonte de corrente, né? Então eu posso, né, imaginar que ele implementa uma fonte de corrente, né, que vai ter o valor da corrente de dreno que está passando nele, tá? Então ele realiza, que a gente fala que a gente realiza uma fonte de corrente com o MOSFET, tá? Isso é o MOSFET canal N, né, que tem a setinha aqui virada para fora, né? No MOSFET canal P, que a setinha entra, né, a gente pode pensar assim, se eu colocar aqui uma tensão VB de forma a estabelecer aqui uma tensão VSG maior que o limiar e colocar ele na saturação, ele também deve realizar uma fonte de corrente, tá? Cuidado que nesse caso ele não funciona dessa maneira, tá? Por que não funciona? Vamos tentar desenhar aqui, né? Porque a tensão aqui que você estabelece aqui, ó, para ele funcionar, é essa tensão aqui entre source e gate, tá? Ela é crucial para fazer, né? Lembra que a tensão VGS aqui vai gerar a corrente ID, né? ID depende direto de VGS, né? E aqui o problema é que essa tensão VSG, ela vai ser igual à tensão do ponto Y menos a tensão VB, tá? Então, o que vai acontecer? Tá? A tensão VB é uma tensão contínua, mas a tensão no ponto Y, ela vai depender da carga que eu colocar aqui, né? Da resistência do circuito que eu ligar aqui, tá? Porque vai estar passando uma corrente e esse circuito aqui ele vai ter uma certa resistência e ele vai ter uma queda de tensão no VY de acordo com essa resistência, tá? Isso quer dizer que essa tensão VSG ela depende da tensão VY, que é a carga que a gente não sabe o que a gente vai colocar, tá? E aí dessa forma o que eu conectar aqui no ponto Y vai modificar a tensão VSG, que vai modificar a corrente de dreno. Então ele não funciona direito como uma fonte de corrente, ó. Diferentemente aqui desse caso aqui, ó, nesse primeiro caso, né, a gente tem aqui, ó, a tensão VGS, tá? Ela é estabelecida direto pela tensão VB, né? Então nesse caso aqui, VGS é a tensão VB, tá? E aí a tensão VGS é quem estabelece a corrente dessa fonte, a corrente ID, tá? Então, nesse caso aqui, desde que eu mantenha VB sempre fixa, a corrente aqui nunca vai mudar. Então, essa fonte de corrente sempre vai ter o mesmo valor, independente do que eu conectar aqui no ponto X, tá? Então, nesse caso aqui, sim, eu tenho funcionamento como fonte de corrente. Nesse caso aqui, não, tá? Então, cuidado, tá? Eu não posso fazer esse tipo de conexão de fonte de corrente com o transistor PMOS, tá? Mas, se eu conectar o PMOS de forma diferente, eu posso realizar uma fonte de corrente com ele sim, tá? Por quê? Porque em muitos casos eu quero fazer uma fonte de corrente com o transistor MOSFET, mas eu não quero que ela esteja referenciada aqui ao negativo da fonte, né? Então eu faço o seguinte aqui, ó, com um PMOS, tá? Eu estabeleço aqui agora, coloco uma tensão VB no gate dele, e estabeleço uma tensão VSG que vai ser fixa, tá? Aqui a tensão VSG, tá? Ela vai ser o que? Aqui temos source, gate,
VSG é essa tensão aqui. Então aqui nesse caso a tensão VSG vai ser a tensão VDD menos a tensão VB, tá? Então aqui ela não depende de nada que eu vou conectar aqui na região Y, tá? Então ele funciona como uma fonte de corrente, só que agora ela está referenciada na tensão VDD, numa tensão na parte positiva da alimentação, tá? E aí, se eu tentar fazer com um transistor aqui NMOS, que é a setinha saindo aqui, a mesma coisa, tentar estabelecer para fazer uma fonte corrente, obviamente não vai acontecer, vai dar errado, né? Porque como a gente falou antes aqui, a tensão VGS aqui nesse caso, tá? Ela vai ser estabelecida pela tensão VB menos a tensão que eu tenho nesse ponto X. E essa tensão no ponto X eu não sei qual é. Ela vai depender do que eu vou conectar aqui na parte de baixo do circuito. Então esse circuito aqui não funciona. Então o que você tem que lembrar é que quando você tem MOSFET canal N, ele funciona como fonte de corrente se ele tiver com a fonte referenciada ao terra, ao negativo. E se você quiser uma fonte de corrente que é ligada no VDD, eu tenho que usar um canal P, um MOSFET canal P para fazer essa implementação, essa realização, tá? E é bem importante esse tipo de circuito que você pode usar para polarizar outros MOSFETs ou transistores, né, em geral. Muito bem, e como que fica essa polarização aí por fonte de corrente, né, ou esse circuito de implementação com fonte de corrente em pequenos sinais, tá? Que é o que nos interessa também para cálculo de ganho, resistência entrada e saída, né? Então aqui a gente tem o circuito que eu tenho um canal N, que é aquele primeiro circuito que a gente viu no slide anterior, que eu estou colocando uma tensão VB constante. E eu quero saber qual que é a resistência que eu vou ter aqui de pequenos sinais no ponto X, tá? Lembrando que o objetivo é que ele funcione como uma fonte de corrente, né? Para grandes sinais, né? Então, fazendo o circuito equivalente de pequenos sinais, tá? Do MOSFET, a gente tem isso aqui, né? No gate source eu tenho o circuito aberto, a fonte GMV1 e o RO do efeito de modulação de canal, né? Do MOSFET, né? Aí o que eu tenho aqui no terminal da fonte está ligado aqui na referência. E no gate aqui, ó, eu também vou ter uma tensão contínua, que para pequenos sinais vai ser um curto, né? E na fonte aqui também vou estar na referência. Tá? Então a minha tensão ou melhor, a minha resistência RX eu enxergo aqui do dreno do MOSFET. Tá? Então aqui que eu vou colocar minha fonte VX e observar qual que é a corrente IX resultante, né? E aqui eu posso já ver algumas coisas aqui, ó. A tensão V1, como eu fiz o gate em curto e o source em curto, V1 é igual a 0, tá? E se V1 é igual a 0, ou seja, está curto-circuitada, a fonte GMV1 ela tem valor 0 amperes, que é a mesma coisa de eu não ter essa fonte. Eu posso retirar ela aqui desse circuito, que vai ser um circuito equivalente para esse caso, né? Então aqui dá para ver que a fonte Vx e X, a única coisa que ela vai perceber aqui de componente vai ser o RO do efeito de modulação de canal. Então aqui a gente pode escrever, tá, que a nossa, vou colocar aqui vamos deixar em vermelho mesmo, né? Que a nossa resistência Rx é a própria resistência RO da modulação, do efeito de modulação de canal, tá? Então, ok, então aqui eu já sei que para pequenos sinais, isso aqui vira o RO do efeito de modulação, né? E para o caso da realização da fonte corrente com transistor canal P, que é aquele referenciado no VDD que a gente viu no segundo caso, né? Eu vou colocar aqui um RY, tá? Que agora a gente está olhando aqui pelo ponto de baixo, mas lembre que aqui, ó, os dois aqui eu enxergo a resistência pelo dreno, né? Que é o dreno, fonte, gate, né? Gate, dreno e fonte, tá? É o mesmo terminal, apesar de ser transistores diferentes, né? Então aqui eu estou implementando uma fonte de corrente dessa forma, né? Para pequenos sinais, o que vai acontecer? O circuito do MOSFET, se é canal P ou canal N, é o mesmo circuito de pequenos sinais equivalente, tá?
No gate dele eu tenho uma tensão VB contínua, então para pequenos sinais ela vai ser um curto. E na fonte eu tenho VDD, que é uma tensão contínua que para pequenos sinais também vai ser um curto. Observe que o circuito aqui ó, ficou exatamente igual ao de cima, né? Então se eu colocar a minha fonte aqui, eu vou chegar na mesma conclusão, né? Que a tensão V1 aqui ela é zero e que GMV1 é zero, e por consequência a minha resistência aqui também no RY, tá? Vai ser o RO do efeito de modulação de canal. Tá? Então, é aquilo que a gente falou lá na parte de MOSFET, lá nas aulas anteriores, que para pequenos sinais, canal N e canal P, eles têm o mesmo circuito equivalente. Então, se eu estou realizando uma fonte aqui que ela tem as conexões que são, vamos dizer assim, equivalentes aqui, tá? Ele também vai ter resistência de pequenos sinais que vão ser iguais, né? Então a gente vai ter o mesmo resultado para os dois. Para pequenos sinais não faz diferença como você implementou a fonte corrente, se foi canal P ou canal N. Outra conexão que a gente pode fazer com o MOSFET é a conexão diodo. Tá? A conexão diodo, tá? Isso sempre para grandes sinais, mas vai aparecer bastante nos nossos circuitos de amplificadores. Ela é caracterizada, tá, por você ter uma conexão, um curto aqui, entre gate e dreno, né? Entre o terminal de gate e dreno você tem uma conexão, tá? Essa é a gate dreno em curto, tá? Essa é a característica dessa conexão diodo, tá? Ela faz mais sentido lá para o transistor. Esse nome, né, veio lá do transistor bipolar, né? Que no transistor bipolar, quando você conecta aqui o coletor com a base, tá? O transistor ele fica igual a um diodo, ele funciona da mesma forma que um diodo, tá? Então, tanto é que o pessoal, quando faz circuitos integrados, ao invés de fazer um diodo no circuito integrado, eles só usam transistores e conectam a base no coletor quando eles precisam de um diodo em um certo circuito de um chip, né? Então, para o transistor bipolar, essa conexão base-coletor é chamada de conexão diodo, e veio esse nome na conexão diodo do MOSFET, apesar de ele não funcionar muito bem como um diodo, como no transistor bipolar, mas a conexão, o tipo da conexão é a mesma, né? Que é o terminal do controle no terminal aqui do dreno, né? Que seria o equivalente do coletor lá para o transistor bipolar, né? Então, ficou esse nome aí, por isso essa nomenclatura, tá? E eu posso fazer essa conexão tanto para transistor canal N, que é o de cima, tá? Ou canal P, né? Que é o de baixo, tanto faz, tá? Só que aqui, para o canal N, né? Normalmente você vai ver ele referenciado aqui ao terra, tá? Pode não acontecer isso, tá? Pode ter circuitos aqui para baixo, tá? Mas normalmente é assim. E no canal P, tá? Ele vai normalmente estar referenciado aqui ao VDD, tá? Pode acontecer de ter alguma coisa acima também, tá? O importante para você identificar a conexão diodo é gate e dreno em curto, tá? Então, feito isso aqui, ele provavelmente vai estar na conexão diodo, tá? Então, se eu fizer o circuito equivalente de pequenos sinais, tá? Eu vou ter aqui o circuito equivalente do MOSFET, né? Aqui a gente vai conectar, né, a fonte, a gente sabe que está ligada na referência, né? E o terminal do gate e do dreno estão conectados juntos, então a gente curta o circuito. E eu quero achar a resistência RX, que posso colocar aqui no gate ou no dreno, tanto faz, que é o mesmo ponto, né? Então eu vou colocar aqui uma fonte VX e observar a corrente IX para encontrar a minha resistência que eu tenho nessa conexão diodo aqui, né? E aqui dá para observar o seguinte, né? Vamos ver aqui, ó. Então a gente vai querer achar aqui a tensão RX, a resistência RX, tá? Que vai ser a relação de VX por IX, tá? E a gente pode ver o seguinte, ó. A tensão VX aqui é a própria tensão V1 do modelo do MOSFET, tá? Então a tensão Vx é a própria tensão V1. A corrente Ix, tá? Ela vai ser o que? Ela vai ser essa corrente que circula aqui, ó, vem por aqui, tá? A corrente Ix. E aí ela se divide entre GMV1
e a corrente que circula aqui no RO, tá? Que é a tensão que eu tenho no RO, tá? VRO, divididos pela resistência RO. Mas qual é a tensão que eu tenho no resistor RO? Ó, se eu observar aqui, ó, o RO, tá? Esse ponto do RO está ligado aqui nesse ponto aqui, que é a tensão Vx, ó. E o outro ponto do RO também está ligado aqui na referência, que o Vx também está na referência. Então a tensão RO é o Vx, que é o próprio V1. Então eu posso escrever como V1 sobre RO, a corrente que eu tenho no resistor RO. E aí a minha corrente X aqui vai ser o que? GMV1 mais V1 sobre RO. Tá? E aí a minha resistência RX, aqui ó, eu posso cortar aqui a tensão V1, vai ser 1 sobre GM mais 1 sobre RO. Isso aqui ó, nada mais é que RO paralelo com 1 sobre GM, como a gente já está acostumado a observar em outros circuitos. Tá? Então a resistência na conexão diodo do MOSFET, ela é a resistência do efeito de modulação de canal em paralelo com o inverso da transcondutância do MOSFET. Tá? Então ele vai ter essa resistência aqui. Tá? Se eu fizer a mesma coisa para o circuito com o canal P, né, em conexão diodo, eu vou aqui colocar aqui o circuito equivalente dele. Tá? A fonte vai estar em curto aqui por a referência por causa do VDD, né, ser transformado num curto. E o gate e o dreno vão estar ligados, né, em curto. E aí eu vou ver que o circuito aqui é exatamente o mesmo. Tá? Então aqui eu também posso, né, não preciso refazer a análise, tá? Mas eu posso escrever então que a resistência RY aqui vai ser o RO desse transistor em paralelo com o inverso da transcondutância dele. Tá? Então eu tenho o mesmo resultado aqui para o transistor canal P. Né? RO paralelo com 1 sobre o inverso da transcondutância, 1 sobre GM. Ok, pessoal? Então, assim, só para resumir essas conexões, que elas vão aparecer bastante aqui, né? Lembre, esses resumos aí são importantes para vocês anotarem, né? No caderno aí, na hora de resolver os exercícios, auxilia bastante. Né? Então, a fonte de corrente com MOSFET, seja canal N ou canal P, né? Ela vai ter, aí para pequenos sinais, o circuito vai ser o RO. Ah, professor, mas e como que fica se não tiver o efeito de modulação de canal, se eu desconsiderar esse efeito? Ou, se você desconsidera o efeito, o RO é infinito. Tá? A fonte de corrente fica como um circuito equivalente de pequenos sinais, que vai ser um circuito aberto. Tá? Então, que é a condição ideal para uma fonte de corrente. Ela tem que ser um circuito aberto e ter resistência infinita. Tá? E se eu tiver a conexão diodo com o MOSFET, tá? A gente tem aí o canal N acima e o canal P abaixo, tá? Eu vou ter aí como circuito equivalente, como a gente acabou de ver, o RO paralelo com 1 sobre GM, tá? Em ambos os casos. Ah, mas e se eu não tenho efeito de modulação de canal, se o RO, se o lambda lá é igual a 0, né? Que é para desconsiderar o efeito de modulação de canal. Vai ser somente 1 sobre GM, tá? O RO, se vai ser uma resistência infinita paralelo a qualquer coisa, é igual a essa qualquer coisa, tá? Então daí fica 1 sobre GM se for com lambda igual a 0, tá? Ok? Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Tudo bem. Então vamos aqui para o estágio, então, fonte comum, né? Que a gente queria, que é o objetivo da nossa aula, né? Que a gente estava passando aqui por outros circuitos aí que são importantes também, né? Então, fonte comum, lembrando que a entrada é aplicada no gate, né? E a saída é tirada no dreno. Então, o terminal da source, que é a fonte em português, é o terminal comum a ambas a entrada e saída, por isso o nome fonte comum, né? Lembrando que você precisa saber identificar, né, o tipo da topologia, do estágio, do amplificador, para poder realizar os cálculos, né, para obter os valores de ganho, resistência de entrada, resistência de saída e outros parâmetros que porventura sejam pedidos, né?
Então, aqui a gente vai imaginar que essa tensão Vin, ela está estabelecendo uma tensão VGS aqui, que é maior que o limiar, né, que é aquela tensão VTH, tá? E também que ele está operando na saturação, né, que é aquela condição que a tensão VD seja maior que VG menos VTH, ou que VDS seja maior que VGS menos VTH, tanto faz, né? Então, aqui fazendo o equivalente então, de pequenos sinais, né, de circuito, por enquanto nós estamos fazendo com lambda igual a zero, ou seja, não tem o RO aqui da modulação de canal, tá? Na fonte eu tenho a conexão aqui para referência e no gate eu vou ter a tensão Vin, né? Lembrando que aqui no gate agora eu coloco uma tensão Vin de valor com letras minúsculas para indicar que é somente a variação aqui, né? Lembre que essa tensão Vin provavelmente é uma fonte de tensão contínua associada à variação, ao microfone, se quiser pensar assim, né? Para ficar mais próximo do real, né? Então aqui eu tenho a tensão Vin. Na fonte, no dreno eu tenho a resistência RD para a referência, né? Que o VDD vira um curto. E é onde eu tomo a tensão Vout. Agora eu coloco aqui também o símbolo V minúsculo para indicar que é somente a variação, né? E na fonte, opa, aqui tem um errinho aqui, né? É a referência, né? Não é RS, né? Que foi um errinho aqui. Vamos conectar aqui, tá? Então aqui é direto ligado aqui na referência, não tem resistores, tá? Então, como que fica aqui o nosso ganho Rin e Rout para esse circuito, né? Então, a primeira coisa, vamos analisar aqui o ganho, né? Então, o ganho, sempre a fórmula dele é AV, aqui tô com a minha caneta um pouquinho ruim, tá? Por isso que às vezes tá riscando errado aí, tá? É Vout por Vin, tá? Então, a tensão de saída pela tensão de entrada. Tensão de saída, eu posso escrever o seguinte, ó, é a fonte de corrente GMV1, que está circulando no RD, e ela vai passar aqui gerando mais e menos no RD, né? Então aqui eu vou ter GMV1, que multiplica RD, isso aqui é o meu Rout com sinal negativo, né? E a tensão Vin é a própria tensão V1, né? Então aqui tenho V1, né? Então aqui eu posso simplificar, tá? E eu vou achar que o ganho é menos GMRD. Mas a gente não usa nesse formato, né? A gente utiliza aquele formato em que a gente coloca a transcondutância em função aí embaixo, né? Ou seja, o inverso da transcondutância, né? Então vai ser RD divididos por 1 sobre GM, né? Que é esse formato que é resistência divididos por resistência, tá? Então o ganho dele vai ser a resistência que eu coloquei no dreno divididos pelo inverso da transcondutância, né? Muito similar ao ganho lá do emissor comum, que seria o nosso circuito aí, vamos dizer assim, equivalente no transistor TBJ, né? No transistor bipolar do MOSFET, né? Veja que ele também tem o sinal negativo, então é um circuito, um ganho muito similar lá que a gente tinha no emissor comum, né? Do circuito núcleo, né? Claro, né? Como que fica a resistência de entrada desse circuito? Tá? Resistência de entrada, se eu observar aqui, não tem nenhuma corrente aqui. Se eu colocar uma tensão Vx, nem preciso fazer, né? Mas eu vou ver que a corrente que eu tenho aqui que entra nesse circuito, tá? Ela vai ser 0 amperes, né? Então, se ela é nula, a resistência de entrada do circuito vai ser infinita, tá? Então, eu tenho uma resistência de entrada ideal para mim, né? É a melhor resistência de entrada que poderia ocorrer, né? E se eu agora obter a resistência de saída, qual vai ser o valor dessa resistência de saída? Opa, tá? Vamos fazer aqui o circuito equivalente aqui, ó, para a resistência de saída, né? Então, aqui o nosso MOSFET, aqui, né? Aqui a gente tem o RD. Aqui a gente tem aqui menos e mais, aqui a tensão V1, tá? É o gate. Aí aqui eu vou curto-circuitar isso aqui, certo? A entrada, né? Ixi, tá ruim aqui minha caneta, hein, pessoal? E aqui, ó, vai ser um curto, ó. O que vai acontecer? Se eu colocar uma tensão aqui Vx,
tá? Aqui eu tenho o RD, aqui é GMV1, tá? Quando eu faço curto em V1, aqui ó, V1 fica igual a 0, tá? E a GMV1, que é a fonte, também fica igual a 0. Então o circuito, ou seja, a fonte VX, ela só vai enxergar aqui a resistência RD. Vai ficar ruim aqui, tá? Então a nossa resistência de saída é a própria resistência RD do circuito aí, a resistência que tem no dreno do circuito, tá? Então, que é o mesmo resultado aí que a gente tinha lá para o transistor bipolar no estágio emissor comum com circuito núcleo sem o efeito, sem considerar o efeito early, tá? Então a gente tem aqui os três parâmetros aqui desse circuito: Rin infinito, que é o ideal, que é a grande característica aí do nosso MOSFET, tá? Rout igual a RD e o ganho aí menos RD sobre 1 sobre GM. Outra coisa também que é interessante aqui a gente falar aqui sobre esse circuito é o valor máximo do RD para que ele opere na saturação, né? Vamos tentar aqui fazer aqui, espero que meu negócio ajude, né? Então lembra que a condição aqui para ele operar na saturação é a tensão VDS tem que ser maior que a tensão VGS menos VTH, né? Então essa aqui é a condição de operação na saturação. Então quando a gente quer obter o valor RD máximo, né, a gente faz o seguinte: a gente considera que está no limiar da saturação, ou seja, que VDS é igual a VGS menos VTH, tá? E aí a gente faz o seguinte aqui, ó, a tensão VDS, que é essa tensão aqui, tá? Eu posso escrever como sendo, sabendo que aqui eu tenho a corrente de dreno, tá? A tensão VDS eu posso escrever como sendo VDD menos RD e D, certo? Menos a queda do RD e D, tá? E a tensão VGS aí, né, menos VTH aqui, depende aí dos parâmetros que tiver feito no circuito. E aqui eu vou ter um RD máximo, né? Então aqui basta eu isolar aqui esse meu RD, que eu acho o valor do RD máximo para que ele opere na saturação, né? Então isso aqui vai ser VDD menos VGS, que menos VTH, divididos pela corrente de dreno, certo? Então VDD menos VGS menos VTH divididos pela corrente de dreno, esse é o valor da resistência aí, RD máxima que eu posso ter, tá? Para que esse circuito aqui opere, né, na saturação, né? Então é claro que eu vou normalmente selecionar valores de RD um pouco abaixo desse máximo, né? Ok? E falta a gente analisar agora o circuito núcleo quando a gente considera que o efeito de modulação de canal está presente, né? Que ele a gente não pode ignorar ele, né? Então, fazendo aqui o equivalente de pequenos sinais do nosso transistor, agora com o RO, né, aparecendo aqui, né? A gente vai colocar a tensão no gate, a tensão de entrada vem, e na fonte aqui a tensão, né, a referência, né? Aqui tá certo, aqui não errei, aqui não tem RS, tá? E no dreno eu vou ter a saída e o RD ligado para a referência, né? Então o que vai acontecer agora aí em termos de ganho, né? Se a gente observar aqui, né, a resistência RO, ela está em paralelo com o RD, né? Está ligada no mesmo ponto, ó, está ligada aqui na referência, o RD também está ligado na referência, e eles estão ligados no mesmo nó, né, que é o dreno, né? Então eu posso aqui, ó, dizer que esse circuito aqui, né, ou melhor, eu posso pegar esse RO e passar aqui para, tá, em paralelo, para deixar ele em paralelo com o RD, ó. Então se eu pegar aqui, vou redesenhar aqui esse circuito aqui rapidinho, tá? Aqui a fonte GMV1, e aqui, ó, ao invés de eu colocar o RO, eu vou colocar o RD paralelo com o RO. E aqui a minha tensão Vout, que é o dreno,
GMV1. Aqui é o terminal da fonte, tá? Vin. E aqui é mais e menos V1. E aí aqui, ó, né, fica fácil de ver que o ganho, né, ele é Vout por Vin. Ele vai ser o ganho, a gente pode usar o resultado anterior, ou se quiser aqui o ganho vai ser, o Vout vai ser menos GM V1, que multiplica o RD paralelo com o RO. E a tensão Vin é a própria tensão V1. Então aqui eu corto e corto, e eu vou ver que a tensão, ou melhor, o ganho de tensão, ele vai ser menos RD paralelo com RO da ondulação de canal, divididos pelo inverso da transcondutância. Tá? Então essa é a modificação, aí aparece o RO dividindo aqui, né? Desculpe, em paralelo com RD, né? Que vai diminuir um pouco o ganho, né? Porque o paralelo sempre vai ser menor do que só o valor do RD, né? Na resistência de entrada, veja que aqui eu continuo tendo corrente 0 amperes entrando aqui, ó. Então a resistência de entrada não muda nada em termos de efeito de modulação de canal, ela continua sendo infinita, tá? Para o circuito núcleo, tá? E o que acontece com a resistência aí de saída? Ora, faça aqui o Vin igual a 0, vamos ver se eu consigo apagar aqui, ó. Faço o Vin igual a 0, né? Aqui, ó, o que vai acontecer? A tensão V1 vai ser nula, tá? E, por consequência, GMV1 vai ser 0 amperes. Isso é equivalente a eu não ter a fonte aqui, ó. Então, se eu colocar uma fonte de tensão aqui, ó, opa, alguma coisa errada aí com a caneta, tá? E X e VX, tá? Eu só vou ter aqui a resistência, tá? RD aqui modificando aí a minha corrente X. Então o meu Rout vai ser RD paralelo com RO. Ok? Então tá aí os resultados para o circuito com lambda igual a 0, né? Tá? Então aí temos os... Acho que tá dando algum probleminha aqui com a caneta, tá? Minha caneta, sem querer eu derrubei ela no chão, aí ela... Uma derrubadinha boba no chão, mas ela ficou bem estranha. E eu não consegui resolver ainda, tá? Então vamos ver aqui no próximo slide, tem um resumo, né? Fica mais fácil aqui, né? Do fonte comum. Então a gente tem ganho que a gente acabou de achar, né? RD paralelo com RO 1 sobre GM. Resistência saída RD paralelo com RO. E resistência entrada infinita, tá? Esse aqui é o slide importante para vocês copiarem aí no caderno, né? Ok? Vamos agora resolver alguns exercícios aí, combinando aí fonte de corrente, conexão de diodo com esse circuito núcleo. Então aqui a gente tem um estágio fonte comum, né? Com uma fonte de corrente PMOS, tá? Então aqui, ó, esse circuito de cima, que é uma fonte de corrente implementada com transistor PMOS, lembra que a setinha está entrando, tá? E como que eu sei que o transistor aqui que está funcionando como amplificador é o M1? Porque a tensão de entrada é colocada no gate dele e a saída é tirada no dreno dele, tá? O M2, ó, não tem tensão de entrada conectada diretamente nele, né? Então o M2 só pode estar funcionando como algum outro tipo de circuito, que no caso para nós ou é fonte de corrente ou é conexão do tipo diodo, né? Mas aqui a gente vê que é uma fonte de corrente porque eu estou colocando uma tensão contínua aqui no gate do meu MOSFET, tá? E ele é um canal P e aqui embaixo é um canal N, né? E a gente sabe que o objetivo desse MOSFET canal P é polarizar o M1, tá, com uma corrente constante, né? Essa é a ideia dele. Mas aqui a gente precisa achar o ganho e Rout. E aí eu tenho que lembrar o seguinte, que o MOSFET M2, se eu estou usando ele como fonte de corrente, em pequenos sinais, a gente já obteve esse resultado, ele vai funcionar com uma resistência que vai ter valor igual à resistência da modulação de canal, que é o RO, né? Que no caso aqui eu estou chamando de RO2 porque esse é o transistor 2, para diferenciar do transistor M1, tá?
Então, para pequenos sinais, eu já sei que nesse nó aqui eu tenho um RO2 para a referência. Lembra porque o VDD aqui vira um curto para a referência para pequenos sinais, tá? Ok? Então aí fazendo o circuito equivalente desse aqui, tá? Desse sem mexer aqui sem fazer o circuito do MOSFET M1 equivalente, tá? Eu tenho aqui o transistor M1 e no dreno dele aqui eu tenho a resistência RO2, que é o circuito equivalente do M2, que é onde eu tiro a minha tensão de saída. Certo? Então o circuito equivalente desse transistor aqui, tá? É esse aqui para pequenos sinais, tá? E aí eu tenho que, se eu observar esse circuito, eu vou ver o seguinte, ó, que lá do nosso resumo que a gente viu, o circuito núcleo, tá? Quando você transforma para pequenos sinais, ele tem exatamente esse circuito aqui, ó, que é muito parecido com esse. A diferença aqui nesse circuito de cima, o RD é o RO2, tá? Então eu posso aqui obter o ganho Rout simplesmente por inspeção, olhando aqui, ó, tá? E trocando aonde tem RD por RO2. Então não preciso fazer nenhuma análise muito complicada, né? Então, opa, vamos ver se a minha caneta aqui vai me ajudar. Deixa eu ver aqui, tá difícil. Senão eu vou ter que desconectar ela aqui, peraí. Vou tentar fazer aqui no mouse, pessoal. Então, só não vou conseguir apagar o que ela escreveu. Não sei porque ele não deixa apagar, tá? Mas então aqui, ó, o ganho vai ser o quê? Tá? O mouse fica bem, mas a letra não fica boa, tá? O ganho aqui vai ser menos, né? Aí o RD vai ser o RO2, né? Então RO2 paralelo aí com... Agora o RO aqui, né, é o RO do transistor 1, né? Então RO do transistor 1 divididos por 1 sobre GM. E no caso esse GM é do transistor 1 também. Então a única coisa que aparece do transistor 2 é o RO2, né? Então tá aí o ganho, opa, para esse circuito aí quando a gente tem fonte de corrente polarizando o transistor, tá? A resistência de entrada, né, vai continuar sendo infinito aqui, né? Não precisamos fazer nenhum cálculo aí a mais, tá? A resistência de entrada aqui vai ser igual a infinito, tá? E a resistência de saída vai ser, é só a gente aplicar aqui no circuito aqui, né? RD paralelo com RO, no caso vai ser RO2 paralelo com RO1, né? Então vai ser o RO2 em paralelo com o RO1. Então tá aí o circuito resolvido quando a gente tem essa conexão de fonte de corrente, tá? Então é claro que nesse caso aqui, ó, você vai ter um ganho mais elevado, que o RO normalmente tende a ser alto, né? Então você acaba tendo um ganho mais elevado com esse tipo de conexão, tá? E vamos aqui observar o fonte comum agora com fonte de corrente, só que é o circuito contrário, ou seja, agora quem está funcionando como fonte de corrente é esse transistor aqui de baixo, ó, tá? Esse aqui está como fonte de corrente, tá? Vou só colocar aqui assim corrente só porque demora para escrever no mouse, tá? Então esse aqui está como fonte de corrente. Como que eu sei? Porque ele tem essa tensão VB aqui, né? Que é contínua, tá? E porque o M2 é onde está entrando a tensão Vin e é onde está sendo tirada a tensão Vout, né? Só que o M2 aqui é um canal P, né? Então aqui o M2 é um transistor canal P. Então estou colocando o Vin no gate e tirando o Vout no dreno dele, né? E agora esse transistor de baixo está funcionando como fonte de corrente, ó. Então para pequenos sinais ele vai ter aquele RO1, né? E aí se eu fizer o circuito equivalente aqui, e aí para pequenos sinais, fazendo pequenos sinais completo disso aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter aqui
esse aqui ele vai estar ligado aqui na referência, tá? Que é o terminal da fonte, aqui seria o VIN, tá? Aqui seria o dreno dele, que eu vou ter o RO1. E aqui é a minha saída, tá? Mas eu posso redesenhar isso aqui, ó, rebatendo ele, jogando o que está em cima para baixo, né? Fazendo isso aqui, né? Rebatendo, ó, fica assim, né? Ele vai ter aqui o terminal da fonte ligado na referência. E aqui o RO1 e a saída. Então aqui é o dreno, gate, source. Aqui é a tensão de entrada VIN, tá? E aí eu vou ver o seguinte, ó, esse circuito é o mesmo circuito desse aqui, tá? Que a gente já analisou o ganho. Veja que não importa se o transistor, lembra que não importa se aqui é um canal P, né? Um PMOS, né? Aqui é um PMOS e aqui tá um NMOS. Mas para pequenos sinais eles se traduzem no mesmo circuito, então os resultados podem ser aproveitados. Então aqui eu vou ter o mesmo ganho que eu obtive antes, né? Que vai ser menos RO1 paralelo com RO2 divididos por 1 sobre GM do transistor. Aqui no caso vai ser o transistor 2, né? Que é esse aqui que está funcionando como amplificador, tá? A resistência de saída vai ser RO1 paralelo com RO2 e a resistência de entrada vai ser igual a infinito, tá? Então é o mesmo resultado que a gente obteve antes, só que o circuito aqui ele foi implementado de maneira complementar, né? Ou seja, o transistor agora que funciona como fonte de corrente é o canal N, que antes era o amplificador, que era o canal N, e o transistor aqui, que é amplificador, é um canal P, tá? Então é um circuito complementar, o funcionamento dele vai ser igual em termos de ganho, resistência de saída e resistência de entrada, ok? E falta a gente analisar aqui o circuito fonte comum com conexão diodo. Então aqui eu tenho uma conexão diodo. Aqui acho que já me antecipei aqui, cliquei sem querer, tá? Aí eu tenho uma conexão diodo aqui, né? No transistor M2. Por que eu tenho uma conexão diodo? Porque eu tenho gate em curto com o dreno. Certo? Ó, só que não é uma ligação gate ligado com dreno, que ela é direta aqui, ó. Ela é ligada no VDD, ó, tá? O gate foi conectado no dreno, na verdade o gate está no VDD e o dreno está no VDD, então eles estão em curto, tá? Mas cuidado que às vezes vem de uma forma que não está implícita essa ligação. Mas ele está na conexão diodo, né? E na conexão diodo ele tem resistência de pequenos sinais, que é o RO dele, que eu vou chamar de RO2, que é do transistor M2, em paralelo com a inversa transcondutância do transistor 2, tá? Então aí se eu fizer aqui um circuito equivalente, tá? Sem redesenhar o transistor M1 para o modelo dele pi, tá? Eu vou ter aqui o transistor M1, né? E aqui eu vou ter o RO2 paralelo com 1 sobre GM2. Aqui vai ser minha saída, Vout, tá? E aqui é a minha entrada VIN, tá? Opa, aqui faltou, né? Gate, dreno e source, né? E se eu olhar aqui para o circuito núcleo que a gente já tinha analisado, a gente tem as fórmulas, né? Para esse circuito, que o ganho, aqui a gente só quer obter o ganho, tá? O ganho é RD, só que agora o nosso novo RD é isso aqui, né? Essa é a expressão toda. Então esse ganho aqui, tá? AV, ele vai ser o RO2 paralelo com 1 sobre GM2, tá? Que fica em paralelo também com o RO do transistor 1, tá? Que é o M1. Tudo isso aqui divididos pelo inversa transcondutância do transistor 1, né? Tem o sinal menos aqui, né? Ok? Então esse aqui vai ser o ganho. Agora vamos fazer um caso específico aqui, ó, que a gente considere, né, que o lambda seja igual a 0. Isso aqui é para o lambda diferente de 0. Mas se o lambda for igual a 0, tá? Se o lambda for
0, tá? Eu vou ter aí RO1 e RO2 infinito, né? Isso quer dizer que eu posso retirar eles da equação. Então aqui eu vou ter que o ganho vai ser o inverso da transcondutância do transistor 2 divididos pelo inverso da transcondutância do transistor 1. Aí tem um resultado interessante, tá? Que eu posso reescrever como sendo GM1 divididos por GM do transistor 2, tá? E aí eu tenho aquela equação do GM que ela me diz o seguinte, vamos colocar aqui embaixo, tá? GM é igual a raiz quadrada de 2 μn Cox W sobre L e D, tá? Tenho essa relação de GM. Aqui nesse circuito, se você olhar, a corrente de dreno que circula no transistor 1 é a mesma corrente de fonte do transistor 2, que vai dar a mesma corrente de dreno. Ou seja, a corrente de dreno dos dois transistores vai ser igual, tá? Então, vamos aqui colocar aqui, eu vou passar aqui para baixo, aqui, ó. Vou substituir então aqui nesse ganho, com lambda igual a 0, o GM1 eu vou fazer como raiz quadrada de 2 μn Cox W sobre L. O ID vai ser igual, né? Só que aqui eu vou colocar aqui o W sobre L, aqui eu vou colocar W1, L1 aqui. Tá? O μn Cox é o mesmo para os dois transistores, tá? E aqui é raiz de 2 μn Cox. E aqui eu tenho um W sobre L que é 2 do transistor 2, tá? Ou seja, aqui ó, o 2 μn Cox eu posso cortar com esse 2 μn Cox e o ID também, ó, tá? Porque são iguais. Aí eu posso escrever o ganho como sendo menos a raiz quadrada do W sobre L do transistor 1 divididos pelo W sobre L do transistor 2, tá? E essa fórmula é bem, esse resultado é bem interessante, porque aqui é tudo ao quadrado, tudo raiz quadrada, tá? Porque o ganho é determinado somente pela relação das dimensões dos dois transistores, ó. Então, se eu fizer o transistor 1 100 vezes maior, né, o W sobre L, né, a razão W sobre L 100 vezes maior que a razão W sobre L do transistor 2, tá? Ele vai dar raiz de 100, que ou seja, vai dar um ganho de menos 10. Então, só com os parâmetros geométricos, né, só com a geometria da construção do transistor, eu consigo determinar o ganho, tá? Não depende dos outros parâmetros para esse circuito. Então, é um circuito bem interessante, porque aqui eu determino o ganho direto pela geometria dele, tá? É algo que não ocorre, por exemplo, se você fizer um circuito de conexão diodo, aqui, ó, seria o similar no TBJ, ó. Se você fizer aqui no TBJ com transistor bipolar o mesmo circuito, tá? Você vai chegar na mesma equação que o ganho é GM1 por GM2. Só que o que acontece no transistor aqui TBJ, ó, se você encontrar que é GM1 por GM2, tá? GM1 por GM2 no TBJ, ele GM é IC por VT, tá? E GM2 vai ser IC por VT, tá? Ah, mas a corrente IC vai ser um pouco diferente a corrente IC2 aqui, né? Que seria IC1 por IC2, né? Vai ser um pouquinho diferente da corrente IC2, da IC1, desculpe, né? Mas é uma diferença quase, né, muito pequena. Isso aqui vai dar um ganho unitário, tá? Porque a tensão térmica vai ser a mesma e as correntes vão ser muito próximas delas. Então, a conexão diodo, fazer um circuito com TBJ, né, inspirado nesse do MOSFET, ele não vai resultar em nada porque vai dar ganho unitário. Mas já para o MOSFET, aqui o ganho vai ser setado pela razão aí, né, W sobre L, né, que é a razão de aspecto que a gente chama do transistor, tá? Então aqui ele é interessante para o TBJ não. Ok? Então tá analisado aí os circuitos mais importantes aí que a gente pode fazer com o circuito núcleo, né, do transistor
do estágio, né, fonte comum. Agora vocês vão ver as outras, né, nas próximas aulas você vai ver com RS, você vai ver com outras variações que você pode fazer no estágio fonte comum, né, até chegar no circuito completo com a polarização. Ok, pessoal? Então era isso que a gente tinha para ver. Fico aberto aí para dúvidas.